Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Avelina, sou terapeuta de reprocessamento generativo TRG e esse vídeo é a pedido de uma cliente para falar mais sobre a ansiedade, porque é uma coisa, gente, que é muito sério, né? E a gente sabe que o nosso Brasil é o país com mais pessoas diagnosticadas de ansiedade. Fora as pessoas que sofrem de ansiedade e que não são diagnosticadas porque não passou em um médico, não passou com um psiquiatra, com um psicólogo. Então, assim, está sofrendo de ansiedade sozinho. O tema do vídeo é: não deixe que a ansiedade paralise a sua vida. Seja mais forte. E assim, o que é a ansiedade, né? Às vezes tem pessoas que ainda questionam, tá, a ansiedade tá causando muito danos na pessoa, mas o que é mesmo a ansiedade? Quais são os sintomas da ansiedade que está prejudicando tanto a nossa sociedade, os nossos jovens principalmente, os adolescentes, né? E principalmente pelo fato da comparação. Então, a ansiedade, ela é um conjunto de sintomas, né? Ela é um conjunto de sintomas derivado pelo medo, né? Ou seja, todas as pessoas ansiosas que têm esse quadro de ansiedade, esse diagnóstico de ansiedade, são pessoas que têm muito medo, mas é muito medo. É um medo tão grande que chega a paralisar a pessoa em muitas situações. Ou a pessoa começa a chorar, ou se isola. E assim, em cada pessoa, dependendo do quadro, do seu histórico de vida, familiar, então a ansiedade ela se manifesta de formas diferentes, né, mas causando o mesmo dano, né, o mesmo estrago no ser humano, paralisando pessoas de coisas assim que você tinha prazer de fazer, gostava de, né, praticar, de ir, voltar, sabe? E as pessoas não conseguem mais por causa do medo. E assim, gente, a ansiedade é algo tão terrível. E fora assim, que o Brasil, vocês sabiam que o Brasil lidera no ranking de pessoas com mais ansiedade, pessoas mais ansiosas? Pois é. E quais são esses sintomas, né, da ansiedade? Como você perceber que alguém está com esse quadro de ansiedade? Quais são esses sintomas que causam a ansiedade na pessoa? E talvez muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo sentem esse sintoma e não sabem se é ansiedade, o que está causando, qual é, assim, por que está se sentindo todas essas sensações, essas emoções, né? Então vamos lá. O quadro da ansiedade, quando a pessoa está dispara esse gatilho da ansiedade, muitas vezes começa com uma angústia no peito, aí o coração acelera, né? Vem aquele aceleramento. E assim, tem pessoas que falam que a ansiedade muitas vezes é causada por excessos. Claro que com certeza sim, tem os excessos sim, muitas vezes excessos de passado, excesso de futuro, né? Muitas preocupações, é todo esse conjunto que causa o quadro da ansiedade, que dispara na gente o gatilho da ansiedade, né? E principalmente agora, gente, com a volta das aulas, as comparações, né? Porque na escola tem muito esse negócio de grupinhos. Será que eu vou me encaixar naquele grupinho? Será que aquele grupinho vai me aceitar? Que roupa que eu coloco? E aí começa as comparações, que também é um veneno. E aí começa a sofrer. Aí você vê seu filho chegar em casa, sua filha triste, se isolando, né? E tudo isso muitas vezes é por causa da comparação, é o medo de não ser aceito, porque quem não quer ser aceito, né? Todo mundo quer ser aceito, todo mundo quer fazer parte de algo, né? E assim, todo medo, ele carrega uma cicatriz emocional. Todo medo tem um trauma por trás dele. Tem algo que você passou que você não quer viver aquilo novamente, que você tem medo de passar por aquela situação novamente. Então, muitas vezes, só em pensar nessa situação, no que você viveu,
ou no que você passou ou presenciou, já dispara o gatilho da ansiedade, né? O coração já começa a acelerar, você já começa a ficar com as mãos geladas, né? Já começa a ficar com medo, e ali é o quadro da ansiedade, e vem aquele aceleramento muito rápido, aquele peso no peito, aquela falta de ar, né? Tiver alguém por perto para estar te ajudando, ou se não tiver, ali você fica passando por aquela situação que não é fácil e fica buscando respirar, e parece que a respiração não vem, e muitas vezes a gente não respira certo, a nossa respiração ela é errada. A gente só precisa parar, né, e respirar certo, puxar pelo nariz, contar até 4, segurar, conta até 4 e depois solta. Tanto faz você soltar longamente como forte, sabe? Botar pra fora, que aquilo ali vai te trazer, é como se você mandasse uma mensagem pro seu cérebro, pro seu reptiliano, que ele fica aqui atrás, né, localizado. E tudo que acontece de trauma, de registro, de medo, que o nosso reptiliano é essa parte aqui do cérebro da nossa cabeça, né? Ele é quem guarda tudo. Então, assim, tudo que você passou de medo, de situação difícil, de trauma, então ele fica registrado e ele guarda tudo. Não é que ele é ruim por guardar tudo, é só para te proteger, para quando você tiver que passar por alguma situação, algum lugar onde você já passou, que você sofreu alguma coisa que te causou medo, que teve um registro emocional de dor, de pânico, um registro ali doloroso, então ele te avisa, perigo, né? Por isso que o nosso cérebro ele guarda tudo, para estar nos protegendo. Então o que você faz? Você para, você conversa com esse medo, né? Conversa com a sua mente e fala, tá tudo bem. Eu sei que você só tá me alertando, mas não vai acontecer nada, tá tudo bem. Faz a respiração, né? E tá tudo bem, não vai acontecer. Se você passou por alguma situação naquela rua ou em casa, em algum lugar, aonde você teve esse gatilho da ansiedade, onde disparou esse gatilho, então você para, não é passado, isso passou, tá tudo bem. Eu agradeço você por me lembrar, mas não precisa. Eu tô bem, tá tudo bem, e começa a conversar com você. Conversa que a gente costuma muitas vezes ter interna com nós mesmos, que é muito interessante e nos faz muito bem. Principalmente quando você está em alguma situação que é muito crítica e que muitas vezes, qual é o aconselhamento muitas vezes? De você se vê numa terceira posição. Você observa a sua mente conversando com você e fica de fora observando toda essa conversa. E aí quando você observa essa conversa, você vai ver, nossa, mas assim, porque este medo e desse quadro de ansiedade que a gente muitas vezes sai fora da gente ali, né, começa a falar coisa, e assim, essa vozinha que a gente fica ouvindo, né, no nosso ouvido ali, na nossa cabeça, conversando com a gente o tempo todo, sai de cena, se observa tendo essa conversa, né, e na verdade essa conversa nada mais é como a sua criança interna, que tá ali com medo, né, conversando com você, falando várias coisas, e aí quando você sai de cena, que você se observa, você fala, nossa, mas eu não preciso mais ter esse medo, né? Eu agora sou um adulto, eu consigo lidar com essa situação sem precisar né, entrar em pânico e ter todo esse medo que passou. A sua criança, ela vai estar sempre aí, porque ela é você, né? E você só tem que amá-la, acolher, agradecer, né? Assim, mas saber que ela é a criança é do passado, você agora é adulto e resolve as coisas de outras maneiras. Porque o adulto, ele respiraria, né? E agia de maneiras diferentes, né? Chamava para conversar, colocava ali os pontos da situação e tá tudo bem. Já a criança, não, ela explode, vai para cima e briga, mas quando tem essas situações de briga, nunca é o adulto, ali sempre é aquela criança, e naquela criança por trás sempre tem um trauma doloroso
da sua infância. Muitas vezes essas crianças, assim, esses adultos assim, explosivos, muitas vezes quando era criança, é aquela criança que na escola sofria bullying, ou é aquela criança que muitas vezes não era escolhido, se sentia muitas vezes indefeso, né, ali diante daqueles outras pessoas, colegas que fossem maior, e ali você não tem coragem né, não tem reação, você não queria dar, mas você tem medo, não tem como você ter uma atitude de defesa, então você só entrega e ele por dentro você volta para casa nervoso, xingando, olha, como eu sou um burro, como eu sou um besta, um mole, sabe? Quando cresce esse adulto frustrado com todo esse medo, que mais tarde vira ansiedade e muitas vezes nem chega a ser mais tarde, na adolescência, na fase de criança, também continua, né? Começa a sentir esses quadros de ansiedade da criança, né? E aí vira esses adultos, né? Que agora que eu sou adulto, eu posso me defender. A cabeça desse adulto, eu não vou mais deixar que alguém me faz de besta, né? Não vou deixar que as pessoas aproveitem de mim mais. Agora eu vou me defender. E aí muitas vezes vira esses adultos briguentos que por besteira, acaba caçando confusão, brigando, coisas que talvez deveria até passar ou que a outra pessoa não tá nem entendendo ali o porquê de tanta raiva, né? E acaba, meu Deus, como que eu pude ter essa atitude? O que foi que eu fiz, né? Eu, depois que respira, né? Que o adulto revolta e assume o papel de adulto naquele corpo de adulto que estava sendo assumido por uma criança que tem lá seus traumas da infância, de ter passado por situações de humilhação, de se sentir indefeso, de não ter atitude de defesa, né? E ali você vê que aquele adulto toma de volta aquele corpo ali daquele adulto, digamos assim. Era só eu conversar e assim, não era para tanto. E tudo isso são feridas, traumas, marcas que são registradas da sua infância ou de alguma situação, até na fase de adulto, na sua adolescência, né? E assim, gente, a ansiedade, muitas vezes, por que você tem esse quadro da ansiedade, né? Muitas vezes ele tem um registro ali emocional, né? Ele tem uma cicatriz ali por trás, né? Porque por isso que você tem todo esse medo, né? Que dispara o gatilho da ansiedade. E assim, você sabia que quando você nasce, a gente não nasce, a gente é como se fosse um computador. Quando a gente nasce, a gente não nasce, como é que se diz, branco ali, né? O CDzinho nosso não tá branco, né? Ele já tem alguns registros ali, né? Já vem com alguns, a gente já nasce com alguns registros impresso ali, né? Da fase enquanto você estava no ventre da sua mãe, de situação que sua mãe passou, né? Alguns problemas, muitas vezes na família, no relacionamento, qualquer tipo de situação que ela vivenciou, um assalto, qualquer coisa. Então ali ela passou por um trauma, né? Uma dor, né? E ali essa dor, esse trauma fica registrado na mente dessa criança que quando nasce, já nasce uma criança com um registro de já nasce com o seu CDzinho ali já com registro de coisas dolorosas, de medo, e que muitas vezes já criança, às vezes não passou nem por nenhuma situação assim de trauma, de algum registro de medo, e não entende por que tem esse medo, né? Porque já veio de lá do ventre da mãe. Enquanto a mãe estava ali no processo de gestação, ali grávida, passou por alguma situação, e aí essa criança já nasce com esse registro da ansiedade, né? Com esse registro de medo. Não é que não é normal a gente ter ansiedade, sim, é normal, porque a ansiedade faz parte, né, do nosso sistema emocional, né? O filme Divertidamente, né, que tem todas as nossas emoções, né? Cada uma ali é necessário e a gente precisa mais dentro, né, do que é normal, porque tudo que é exagerado, que é demais ou que falta, então a gente não vai funcionar, né, direito, né? Vai estar faltando algo para poder a gente estar funcionando direitinho. Por isso, a importância, né, da gente buscar ajuda,
da gente estar se cuidando, se olhando, porque não adianta a gente querer cuidar do outro, ajudar o outro, se você não se olha, se você não se vê, se você não cuida de você, né? É muito importante que você cuide de você. Muitas vezes a pessoa fala, é porque eu ajo assim por causa que eu não quero ser esquecido. E quando as pessoas falam assim pra mim, é porque eu não quero ser esquecido. Se você não quer ser esquecido, então aonde foi que você se esqueceu, né? Bom, só para o vídeo não ficar muito longo e a gente finalizar, então vamos lá. O que é a ansiedade, né? A ansiedade é um conjunto de sintomas, né? É um conjunto de sintomas do seu sistema nervoso e derivado do medo, né? Então, todas as pessoas que são ansiosas, ela tem muito medo. Aí cabe você buscar ajuda, fazer uma sessão de terapia, não importa na onde, com quem quer que seja, buscar o médico, buscar ajuda, para saber da onde é que está vindo esse medo, se esse medo tem fundamento ou não, porque na maioria, 90% do medo de pessoas ansiosas são situações de coisas que não tem como acontecer, não vai acontecer, sabe? Provavelmente não tem possibilidade disso acontecer novamente, porque muitas vezes são medos, registros, dores de alguma situação que você passou lá no passado, algum registro emocional doloroso que aconteceu na sua vida e que então nos dias atual ou por alguma coisa que você vai fazer ou que você se dispôs a apresentar, independente. Então dispara ali o gatilho da ansiedade e aí quando você faz a sessão de terapia, você vai buscar de onde é que vem esse medo, né? Esse medo tem fundamento, né? De fato, tem possibilidades disso acontecer, né? Se não, faz as técnicas de respiração, né? Quando a gente está fazendo a sessão de terapia, a gente faz e aquilo ali vai anulando, você vai mandando a mensagem para o seu cérebro, né? Para o seu reptiliano que tá tudo bem, né? E que o corpo pode voltar ao normal. Não é fácil, porque só quem tem um quadro, quem já teve uma crise de ansiedade, sabe o sufoco que é. No momento que você está com aquela falta de ar, né? Puxando, buscando, e o medo, o coração acelerado, né? E aquela angústia no peito, e muitas vezes você se sente ali paralisado, que você não consegue ir para frente nem para trás, não consegue fazer nada e só... Agora, a única coisa que também que eu posso estar dizendo é que a ansiedade não tem nenhum registro que alguém já morreu por ansiedade, por ter a crise de ansiedade ali. Não, é uma crise que dá, a sensação de morte é grande, mas vai passar. Então, quando você estiver sentindo esse quadro, quando você estiver sentindo a ansiedade, estiver nesse momento de muita angústia, de muito... sensações ruins, aperto no peito e que você tiver com dificuldade para respirar, coloca na sua mente, isso não tem possibilidade de acontecer, isso não é real, é a minha mente. Começa a se acalmar, começa a fazer a respiração, puxa a respiração, conta até 4, segura, conta até 4, solta e faz isso pelo menos umas 10 vezes. Que ali você vai fazendo, conforme cada vez que você fizer esse processo de vai te trazendo um alívio. Cada vez que você respirar, seu corpo vai acalmando. Se você vê que seu corpo começa, sabe, seu coração começa a bater mais, voltar a bater normal, começa a se normalizar e aí depois você volta ao seu normal. Então assim, quando você estiver na crise de ansiedade, tenha sempre em mente que você não vai morrer, é só a sensação. Por isso, busca ajuda, que você precisa descobrir da onde que vem esse medo, qual é esse problema que te causou, que faz você disparar esse gatilho da ansiedade, que dispara a ansiedade, né? Aonde é que tem esse registro tão doloroso, esse medo? Que é só medo. Todo ansioso tem muito medo, mas é medo. De quê? Qual é o seu medo, né? Então busca ajuda, pense em você, vai atrás. Tem muitos profissionais maravilhosos, muito bons e que vão poder estar te ajudando. E se prioriza,
Coloque você em primeiro lugar, busca a sua saúde física, mental. É muito importante você se cuidar. Não adianta você querer cuidar dos outros e não cuidar de você, né? É como tem aquela passagem lá da Bíblia que Deus fala, amará o seu próximo como a ti mesmo, né? Ou seja, quando ele está falando para você amar o seu próximo como a ti mesmo, ele já está falando que o seu próximo é o próximo, né? E o primeiro é você. Então você tem que se amar primeiro. Se ame para depois você amar o próximo. Coloque-se em primeiro lugar, depois o outro. Se fortaleça, fica bem para poder você ter força para ajudar o outro. Nunca diga que alguma coisa que você tiver que realizar, fazer é difícil. Porque quando você fala que é difícil, você já está mandando a mensagem para o seu cérebro. Nosso cérebro é muito preguiçoso. Ele gosta de poupar energia. Se ele sabe que ele vai ter que fazer esforço para fazer alguma coisa, ele não vai querer fazer. Ele vai dizer, pá, deixa pra lá, já é difícil, desiste, não vale a pena, sabe? E aí você vai falar, é mesmo, não vou. Mas se você, em vez de você falar, é difícil, você colocar, é desafiador, aí você já manda uma outra mensagem para o seu cérebro, para a sua mente. Então tudo que você fala é desafiador, ali você já cria uma esperança, você já cria, é desafiador, mas eu vou conseguir, sabe? É desafiador, mas eu vou em frente, eu vou fazer. Então é diferente, você manda uma mensagem diferente para a sua mente, para o seu cérebro. Quando você fala que é desafiador, em vez de falar é difícil. Nunca fala que alguma coisa que você vai fazer na sua vida é difícil. Não fala. Em vez de você falar é difícil, fala é desafiador. Tá bom? Deixa aquele joinha. Deixa aquele joinha. Compartilha, né? Para pessoas que você conhece que está precisando, da família, ou que não seja da família, amigos, grupo de família, e manda. E para quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tá bom? E quem gostou, como eu já falei, deixa aquele joinha. Quem não é inscrito, se inscreva. E precisando de uma sessão de terapia, precisando de ajuda, eu vou deixar os meus contatos embaixo, né? E aí, precisando de buscar ajuda, alguém está precisando de ajuda? Você está precisando de ajuda? Alguém na sua família está precisando de ajuda? Então, independente se é comigo ou se é com alguma outra pessoa que talvez esteja mais próximo de você, busca ajuda, viu? Faça isso. Não fica duro, não fica sofrendo, não fique sofrendo calado, porque muitas vezes a gente passa por coisas que é desnecessário, assim. Se você buscasse ajuda, você não teria passado por tanto sofrimento, passado por esse sofrimento por tanto tempo, né? Então busca ajuda, você vai ver que depois vai valer a pena, vai ter válido a pena, né? Invista em você, na sua saúde, invista em quem você ama, tá bom? Então, vou deixar aqui os meus contatos e tamo junto.